Era mais um dia quente nas ruas movimentadas de Salvador, na Bahia. Pessoas iam e vinham apressadas, e o sol castigava, refletindo nos paralelepípedos desgastados. João, agora com 10 anos, estava sentado no canto de uma praça central segurando seu velho violão. As cordas já gastas e o corpo arranhado mostravam os sinais de anos de uso, mas para ele aquele violão era tudo o que tinha. Desde que sua mãe morreu de pneumonia quando ele tinha apenas 6 anos, João vivia sozinho, vagando pelas ruas. O pai, que nunca conheceu, havia desaparecido antes mesmo de ele nascer. João se apegava à memória da mãe e às poucas canções de adoração que ela lhe ensinara. Naquelas melodias, ele encontrava um consolo que não encontrava em mais nenhum lugar. E todos os dias, ele se sentava em um canto da praça e tocava, esperando que alguém parasse para ouvir, não por dinheiro, mas pela conexão que a música criava. Naquele dia, como qualquer outro, João começou a dedilhar seu violão, entoando baixinho a canção Bondade de Deus. Sua voz, suave e cheia de emoção, escapava por entre as notas, ecoando nas ruas caóticas da cidade. As palavras pareciam fluir de um lugar profundo dentro dele. Toda a minha vida tu tens sido fiel. Ao início, como sempre, ninguém prestou muita atenção. O vai-e-vem de Salvador continuava, alheio à pequena apresentação do garoto. Mas, com o passar dos minutos, algo começou a mudar. A pureza da voz de João começou a chamar a atenção de quem passava. Uma mulher carregando sacolas de feira foi a primeira a parar. Ela olhou para o menino intrigada, tocada pela melodia que emergia daquele jovem franzino, que parecia tão perdido e, ao mesmo tempo, tão presente. Mais pessoas começaram a se aproximar, primeiro timidamente. Mas logo uma pequena multidão se formou ao redor de João. Ele, com os olhos fechados, concentrado na música, não percebeu que as ruas barulhentas de Salvador estavam, por um momento, silenciadas por sua canção. A intensidade com que ele cantava parecia vir diretamente de seu coração, como se aquela fosse a única maneira de expressar sua dor, suas memórias e sua fé inabalável. Antes de continuar com a história, aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde as próximas histórias. Deixe nos comentários de qual cidade você vê este vídeo. João continuava dedilhando as cordas de seu velho violão, completamente imerso na canção Bondade de Deus. A cada palavra, parecia que sua alma se abria, transmitindo ao mundo todas as suas emoções e memórias. Era como se a voz de sua mãe estivesse ao lado dele, sussurrando as letras que ele cantava com tanto fervor. Toda a minha vida, tu tens sido fiel. Enquanto João cantava, uma paz inesperada se espalhava pela praça. O frenesi da cidade parecia se dissolver, e um a um mais passantes paravam para ouvir. Entre eles, havia uma jovem chamada Maria que estava voltando do trabalho. Ela notou a melodia suave no ar e, curiosa, seguiu o som até encontrar o menino. O que viu a tocou profundamente. Um garoto pequeno, descalço, com roupas surradas, mas que carregava uma luz indescritível em sua voz. Ela parou encantada. As notas que saíam do violão de João eram simples, mas a emoção que ele transmitia era extraordinária. Havia uma pureza e uma força em sua música que iam além do que as palavras poderiam explicar. Aos poucos, outros transeuntes começaram a se aproximar também. Uma senhora com lágrimas nos olhos segurava uma pequena cruz de madeira no peito, enquanto um grupo de jovens observava em silêncio, capturado pela atmosfera inesperada. As palavras da canção continuavam a fluir. Com cada fôlego que eu tenho, cantarei da bondade de Deus. Cada frase trazia à tona lembranças da mãe de João, que mesmo em seus últimos dias sempre falava da bondade divina. Ela dizia a ele que, independentemente do que a vida trouxesse, Deus nunca o abandonaria. E era nisso que ele se agarrava agora. Sua vida era difícil, sim, mas a música era seu refúgio. Era como ele honrava sua mãe, mantendo viva a fé que ela lhe ensinou. A multidão crescia lentamente, e a praça, normalmente cheia de sons caóticos, foi tomada por uma quietude impressionante. João, com os olhos ainda fechados, não percebia que havia se tornado o centro das atenções. Ele estava sozinho em seu mundo, em comunhão com as memórias da mãe e sua adoração. Até que, ao abrir os olhos, João se deu conta do que estava acontecendo. Ele viu dezenas de pessoas em volta, algumas sorrindo emocionadas,
outras com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por um momento, ele sentiu o coração disparar. Nunca tinha visto tantas pessoas ouvindo sua música, e por um breve instante ele hesitou como se não soubesse como continuar. A hesitação de João durou apenas um segundo. Ele logo fechou os olhos novamente, buscando a mesma conexão que o levava a cantar. A música continuava, e a multidão ao seu redor crescia ainda mais. Pessoas de todos os cantos da praça se aproximavam, atraídas pela melodia que cortava o barulho do dia a dia em Salvador. Era como se a cidade estivesse em pausa, o ritmo frenético sendo substituído por algo muito mais profundo, uma calma que ecoava da voz daquele garoto. Entre os curiosos que se juntavam, estava um grupo de turistas que parou para ouvir. Um homem alto com uma câmera pendurada no pescoço observava atentamente. Ele fez um sinal para sua esposa, apontando para João, e sussurrou: "Você está vendo isso? A voz desse menino é algo especial, não podemos perder isso." Perto dali, uma mãe abraçava sua filha pequena, que também parou para ouvir a música. A mulher, visivelmente tocada, limpou discretamente uma lágrima. Ela sabia o que era perder alguém querido, e a música parecia falar diretamente ao seu coração. "Ele é só uma criança, mas canta como alguém que já viu muita dor", murmurou para si mesma. João seguia cantando, quase alheio ao impacto que causava nas pessoas. Ele estava em sua própria bolha, seu refúgio seguro. As memórias de sua mãe o envolviam, e a cada nota ele sentia a presença dela ali perto dele. As palavras "toda a minha vida tu tens sido tão, tão bom" ecoavam na praça, agora cantadas em coro por algumas vozes tímidas da multidão. O que começou como um solo de João, agora se tornava um coral improvisado. O público estava profundamente conectado ao que ouvia. Não era só a música, era o sentimento que João transmitia. A fé inabalável, mesmo diante das dificuldades da vida, era algo que muitos ali reconheciam em si mesmos. Um vendedor ambulante, que até então observava de longe, aproximou-se e tirou o chapéu em sinal de respeito. Ele, que vivia todos os dias na luta, sentiu que aquela música ressoava com sua própria batalha. Entre a multidão, um homem elegante e bem vestido assistia com atenção redobrada. Seu nome era Samuel, dono de uma pequena gravadora local que descobria talentos em bairros populares. Samuel havia parado na praça por acaso, mas ao ouvir a voz de João ficou paralisado. Ele sabia reconhecer um talento nato, e o que ele ouvia ia além disso. Era algo raro, uma voz que carregava uma profundidade emocional que não se via todos os dias. Ele se aproximou mais, com uma ideia já se formando em sua mente. Quando a canção finalmente terminou, o silêncio que pairava no ar era pesado, mas ao mesmo tempo cheio de gratidão. A multidão ficou estática por alguns segundos, como se ninguém quisesse quebrar o momento. E então, quase como uma onda suave, os aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois crescendo até preencherem todo o espaço ao redor de João. O menino, surpreso, apenas sorriu, o coração acelerado. Ele não sabia como reagir àquilo tudo. Nunca esperou que sua canção fosse capaz de tocar tantas pessoas. Enquanto os aplausos ainda ecoavam pela praça, João abaixou o violão por um momento, olhando ao redor com olhos arregalados. Ele não estava acostumado a receber tanta atenção. Na verdade, estava acostumado a ser ignorado pela maioria das pessoas que passavam por ali. Mas agora algo havia mudado. As pessoas não apenas o notaram, mas estavam profundamente tocadas por sua música. Logo, algumas pessoas começaram a se aproximar. A senhora que segurava a cruz no peito foi a primeira. Ela tocou gentilmente o ombro de João e disse com a voz embargada: "Que Deus te abençoe, meu filho. Sua voz traz paz." João, envergonhado, apenas acenou com a cabeça sem saber como responder. Outras pessoas começaram a se aproximar, algumas oferecendo moedas ou notas amassadas, mas ele recusava gentilmente. Ele não estava ali pelo dinheiro. Cantar era sua maneira de se conectar com algo maior, de manter viva a memória de sua mãe e sua fé. Foi então que Samuel, o homem elegante que o observava de longe, finalmente se aproximou. Ele parou diante de João, impressionado pela humildade e pureza do garoto, mas também pela maneira como ele havia conseguido emocionar uma multidão com uma canção tão simples. "Menino", começou Samuel com um sorriso suave, "seu nome é João, certo? Sua voz
Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Sua voz é muito especial. Você tem um dom. E eu quero te ajudar a levá-la para mais pessoas. João o olhou confuso. O senhor quer me ajudar? Perguntou sem entender muito bem o que aquele homem queria dizer. Samuel assentiu. Sim, eu sou dono de uma pequena gravadora. Nós procuramos talentos como o seu. Se você quiser, podemos gravar essa canção, Bondade de Deus. E eu tenho certeza de que muitas pessoas se emocionariam ao ouvir sua história e sua voz. A proposta parecia surreal para João. Ele sempre cantou por amor. Nunca imaginou que alguém pudesse se interessar em gravar sua música. Olhou para o violão desgastado em suas mãos, como se buscasse respostas. Ele não sabia o que dizer. Começou ele, ainda tentando absorver a oferta. Eu só canto porque minha mãe me ensinou essas músicas. Ela dizia que Deus é bom, mesmo quando a vida não é fácil. Eu canto para me lembrar disso, para me sentir perto dela. Samuel sorriu, tocado pela simplicidade e verdade nas palavras de João. E é exatamente por isso que sua voz é tão especial, porque você canta com o coração. E é isso que as pessoas precisam ouvir, João. Sua história e sua fé são um presente, e eu quero te ajudar a compartilhar isso com o mundo. João sentiu um aperto no peito. Nunca havia imaginado que sua vida, marcada pela perda e pelas dificuldades nas ruas, pudesse inspirar ou tocar outras pessoas dessa forma. Mas algo em Samuel transmitia confiança, e João sabia que essa era uma oportunidade que não podia ser desperdiçada. Se eu puder cantar para mais pessoas sobre a bondade de Deus, então eu aceito, disse ele com um sorriso tímido. A partir daquele momento, uma nova jornada começava para João. Ele ainda não sabia ao certo o que o futuro reservava, mas sentia que algo grandioso estava por vir. A multidão agora dispersa. Não fazia ideia de que acabava de testemunhar o início de uma transformação na vida daquele menino de rua, cuja fé e talento tocariam muitos mais corações do que ele jamais imaginou. As semanas seguintes foram um turbilhão na vida de João. Após aquele dia memorável na praça, Samuel rapidamente cumpriu sua promessa. Levou João para o pequeno estúdio da gravadora, onde pela primeira vez o garoto gravou a canção Bondade de Deus. A gravação foi simples, apenas João e seu velho violão, mas a emoção que ele transmitia em cada nota fez com que a música se tornasse algo muito maior. No estúdio, João estava nervoso. Era tudo tão novo para ele. Os microfones, os fones de ouvido, a acústica, mas assim que começou a tocar, ele se perdeu novamente na música, como fazia na praça. E no fundo, era isso que Samuel queria capturar: a pureza da voz e da fé de João. Algo que não se poderia encontrar em grandes produções ou performances ensaiadas. Você nasceu para isso, João, disse Samuel ao final da gravação. Sua voz, mas sua história. Eu sabia que o mundo precisava ouvir. A música foi lançada online, e em poucos dias começou a ganhar atenção. O vídeo de João cantando na praça também viralizou, tocando pessoas de diversas partes do Brasil e, eventualmente, de outros países. O garoto descalço que cantava para lembrar sua mãe e manter sua fé viva, agora se tornava uma voz de esperança para muitos. João não entendia completamente o que estava acontecendo. As pessoas o paravam nas ruas, querendo tirar fotos, perguntar sobre sua história. Ele ainda era o mesmo menino tímido que não buscava fama ou reconhecimento. Para ele, a música sempre foi algo íntimo, um refúgio. Mas agora, o mundo inteiro parecia querer ouvir o que ele tinha a dizer. Um dia João estava sentado no estúdio, aguardando uma nova sessão de gravação, quando Samuel entrou com um grande sorriso. João, você não vai acreditar. Ele se sentou ao lado do menino. A música que gravamos alcançou uma organização internacional que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade. Eles querem usar a sua história e sua música para inspirar outras crianças ao redor do mundo. Eles querem que você viaje com eles para contar sua história. João olhou para Samuel surpreso, sem saber o que dizer. Eu viajar? Mas eu sou só o João. Samuel riu suavemente e colocou a mão no ombro dele. Você é o João, sim. Mas agora você é muito mais. Você mostrou que mesmo em meio às dificuldades, a bondade de Deus pode nos alcançar. Sua história pode mudar a vida de muitas crianças que estão passando pelo que você passou.
Aquela notícia foi um choque para João. Ele sempre acreditou no que sua mãe dizia, que Deus era bom, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Mas ele nunca imaginou que a dor que carregava em silêncio pudesse um dia ser transformada em uma mensagem de esperança para tantas pessoas. Alguns meses depois, João embarcou em sua primeira viagem internacional. De um garoto desconhecido nas ruas de Salvador, ele se transformou em uma voz que representava não apenas a sua própria luta, mas a de muitas outras crianças que enfrentavam desafios inimagináveis. E em cada lugar que visitava, ele continuava a cantar Bondade de Deus, a canção que agora era sua assinatura, levando consigo a memória de sua mãe e a fé que ela havia plantado em seu coração. O impacto que João causou foi duradouro. Sua música e sua história não só inspiraram multidões, como também geraram campanhas de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. Mas para João, o mais importante de tudo era continuar cantando. Ele ainda voltava para as ruas de Salvador de vez em quando, com seu velho violão nas mãos, cantando para quem quisesse ouvir. Porque, no fundo, ele sabia que sua missão sempre foi essa: levar a bondade de Deus através de sua música para todos os corações que precisassem. Se gostou da história, se inscreva no canal para receber as próximas histórias.